Boa noite, gente. Eu me chamo Matheus Trindade e eu vou estar ofertando a quinta e última aula do módulo de Gestão Financeira da Trilha Empreendedora da Cultura. Hoje é a última aula, gente. Olha só que legal. Parabéns para quem chegou até aqui. Bom, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, tenho mais ou menos 1,70 m de altura. Estou vestindo uma camisa social cinza, por baixo uma camisa de manga branca. Tenho aqui uma mesa à disposição para eu trabalhar e é isso. Bom, gente, falando um pouco sobre esse módulo, né, o módulo de gestão financeira. Foi um módulo onde a gente aprendeu a organizar, a precificar, sustentar financeiramente a nossa produção cultural. E bom, isso partiu de uma série de conhecimentos necessários para que o empreendimento de vocês, o projeto de vocês, tenha sustentabilidade. Mas o foco principal, com certeza, foi a organização e o planejamento. Eu gostaria de, antes de começar a última aula, a aula de sustentabilidade e planejamento futuro, fazer um resumo, né, das últimas aulas que nós tivemos. Bom, na primeira aula, o tema foi organizando a casa. Nós aprendemos a fazer um diagnóstico qualificado do nosso negócio e organizar o nosso negócio, nossas finanças, nossos projetos, os nossos clientes. Na aula 2, a gente aprendeu a fazer o controle, né? Aprendeu ferramentas de controle financeiro e a registrar e classificar todas as nossas entradas e saídas, né? O nosso fluxo de caixa, nossas movimentações. Na aula 3, a gente aprendeu a fazer uma análise de custos, ou seja, desvendando os custos da nossa produção, né? Os custos do nosso negócio, do nosso projeto. E aprofundamos a identificação, né, entre fixos e variáveis. Na aula 4, aprendemos a formulação de preço. Aprendemos a calcular o preço invisível, ou seja, a nossa mão de obra, o nosso tempo de trabalho. E nessa aula a gente entendeu que muitas vezes a gente acha que tem lucro, a gente acha que o negócio está indo bem porque sobrou dinheiro, mas na verdade está faltando ali um cálculo importante, que é o cálculo da sua própria remuneração. Nessa última aula também, na aula 4, aprendemos a montar um preço justo. E falamos muito sobre como o preço não é só sobre o valor que você atribui ao seu serviço ou produto, mas também o valor enxergado pelo cliente. Na aula de hoje, nós vamos abordar sustentabilidade, planejamento futuro, como garantir que o nosso negócio continue existindo, né? E eu gostaria de abrir falando que essa aula em específico, essa última aula, ela vai ter elementos tanto da aula 4 quanto da aula 5. E vocês vão perceber que da mesma forma que a gente consegue dividir o fluxo de caixa, consegue dividir as contas bancárias, a gente também pode e deve dividir as nossas metas, os nossos planejamentos em diferentes frentes de atuação e de planejamento. Entre elas, metas, reserva e como fazer um plano de sustentabilidade para o nosso negócio. Essa aula, gente, é a última, mas não é menos importante. Ela é fundamental. Um negócio que toma conta da sua sustentabilidade, que com bom planejamento financeiro consegue ter previsibilidade, ele garante a perpetuação, ou seja, ele continua existindo. Então, se eu pudesse definir a importância dessa aula, ela é a aula que vai garantir que o seu negócio, o seu projeto continue existindo ao longo do tempo, nos próximos anos. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre os objetivos dessa aula, né? Então, o que você vai aprender ao final dessa aula? Você vai entender o que é uma reserva financeira, você vai entender a importância dessa reserva financeira, o que é reinvestimento, por que reinvestir, por que é importante separar, né,
os dinheiros, né? As fontes, mas também a forma como a gente guarda esse dinheiro, as formas de manter a sustentabilidade financeira e criar, ou pelo menos tentar criar, que é importante, cada um na sua dificuldade, no seu tempo, no seu caminho, mas tentar criar um plano de reserva e reinvestimento. Mas primeiro, eu primeiro gostaria de abordar por que guardar dinheiro é importante. Porque dinheiro é importante, a gente sabe disso, vocês têm certeza disso. Mas por que guardar dinheiro é importante? Da mesma forma que inserir no nosso preço final o valor da nossa mão de obra, o valor do nosso tempo de trabalho é importante para a sustentabilidade a longo prazo do nosso negócio, guardar recursos também é. É como se a nossa reserva financeira fosse um colchão para quando o tempo, o período de trabalho não tá legal. Ou seja, quando o artista cai do palco, tem um colchão ali de reserva para garantir ele. Então eu imagino o seguinte, novembro e dezembro é um período que costuma vender bastante. Eu já falei sobre isso na aula 3 e na aula 4. Períodos que a gente tem um bom faturamento, né? Principalmente próximos a grandes feriados, né? Feriados nacionais. Mas essa reserva financeira, ou seja, esse dinheiro guardado, ele vai servir não para esse momento, mas para um momento onde a gente vende pouco, onde tem pouco faturamento. Então é bem comum no negócio cultural que novembro e dezembro tenha alto nível de faturamento e que a partir de janeiro até fevereiro tenha um baixo índice de faturamento, só mudando lá em fevereiro quando chega o carnaval, que também tem um pico de faturamento. O que acontece? Guardar esse dinheiro, ter uma reserva financeira é importante para nesses períodos intercalados entre bons faturamentos, faturamentos medianos, faturamentos muito baixos, a gente consiga manter um padrão de vida, de remuneração e, claro, um padrão de qualidade para o nosso trabalho. Além disso, guardar dinheiro envolve necessariamente planejamento. Planejamento para reinvestir, planejamento para sonhar, sabe? Então a gente tem várias formas de planejar o nosso futuro e elas estão intrinsecamente ligadas à forma como a gente vai se organizar e organizar o nosso negócio. Então, trazendo um pouquinho aqui para o nosso slide, eu trouxe um mapa, né, definindo metas, para a gente entender também que a forma como a gente pensa o nosso planejamento vai conversar, vai dialogar diretamente com a forma como a gente guarda o nosso dinheiro. Então, a gente está falando de sustentabilidade de negócios criativos, negócios artísticos, que atuam numa área muito volátil. Então, eu poderia dizer até que esses planejamentos a longo prazo, esses planejamentos de guardar uma parte significativa de dinheiro, é até mais importante para a gente, porque na área cultural, na área artística, existe uma volatilidade muito grande, entendeu? As coisas mudam o tempo todo e muito rápido, então é fundamental. Mas vamos lá. Então a gente tem um planejamento que ele é a curto prazo, então a gente pode estar definindo metas a curto prazo, até 3 meses, e aí a gente pode definir esse planejamento a curto prazo como ações imediatas, ações que a gente pode fazer essa semana, semana que vem, comprar material, por exemplo, pagar a taxa da feira que você vai participar, pagar a taxa do MEI. São metas e objetivos que eles estão no curto prazo, realmente, eles estão do nosso ponto de vista, são iminentes, vão acontecer a qualquer momento. Já um planejamento de médio prazo é um planejamento de 3 meses a 1 ano. Ou seja, esse planejamento, ele, de certa maneira, também é imediato, mas nem tanto. Porque é como se ele estivesse falando de melhorias objetivas. Então, a curto prazo é imediato. A médio prazo é objetivo. Então, a gente poderia incluir aí nesses 3 a 12 meses. Melhorias planejadas, como fazer um curso, comprar um notebook novo,
comprar ferramentas, tecnologias, por exemplo, se você é um fotógrafo, tem um negócio de fotografia audiovisual, comprar uma lente diferenciada. Se você costura, comprar uma agulha diferente, uma agulha mais tecnológica. Se você trabalha com serviços artísticos ou educacionais ou atendendo pela internet, comprar um notebook, uma câmera, um microfone melhor. É esse tipo de coisa. Já no planejamento de longo prazo, são planejamentos além de um ano, ou seja, depois de um ano. São sonhos maiores, são objetivos maiores, são metas maiores. Então, é como se no curto prazo fosse imediato, no médio prazo, objetivo. Mas no longo prazo não é subjetivo. É extremamente importante que a gente mantenha o pé no chão e faça um planejamento realista, mas é como se no longo prazo a gente pudesse sonhar com metas e sonhos mais difíceis, mais complexos, maiores de verdade. É se permitir sonhar grande, no longo prazo. E esse planejamento de longo prazo, ele pode acontecer o seguinte: se você for um artista, pode ser abrir um ateliê. Se você for um produtor musical, pode ser criar uma produtora, um estúdio. Se você é um fotógrafo, tem um negócio audiovisual, criar, construir um estúdio de fotografia com uma boa iluminação. E por aí vai, gente. Agora, a principal diferença de um para outro, entre curto, médio e longo prazo, primeiro, nenhum deles se anulam. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Os três têm que acontecer ao mesmo tempo. Mas a principal diferença é que a gente vai dar sempre mais atenção e, por consequência, mais recurso ao curto prazo, porque é o que vai acontecer de imediato. A gente sempre vai ser mais objetivo no médio prazo. Vai colocar ali, vai pontuar, escrever de maneira bem objetiva as melhorias que a gente precisa para aumentar o nosso faturamento ou faturar com mais qualidade. E ali no longo prazo é o lugar para a gente pensar mágico, para a gente pensar além, para a gente pensar acima das nuvens e além daquilo que já acontece. Então é momento de sonhar. Agora, claro, sonhar é importante que seja feito com o pé no chão. E aí é bem legal da gente abordar ferramentas para se organizar, né? Nas aulas anteriores, a gente aprendeu ferramentas para controlar o fluxo de caixa. Aprendeu ferramentas para precificar o nosso serviço, o nosso produto. E nessa aula de hoje, além do planejamento, a gente vai aprender ferramentas para fazer esse planejamento. A principal delas é a regra dos 3 potes. Então, a primeira coisa, a gente precisa lembrar o que é lucro, né? Lucro não é o dinheiro que você ganha depois da venda. É depois que você paga todos os custos, inclusive sua remuneração, é o dinheiro que sobra. Muita gente tem dificuldade em fazer planejamento porque acredita que o dinheiro que sobra necessariamente é lucro sem antes dar conta dos custos invisíveis. Lembra da aula dos custos invisíveis. Então, assim, esse planejamento que eu estou citando tanto, essa ferramenta que a gente vai abordar agora, ela é uma ferramenta que se aplica ao dinheiro que sobra depois que você já tirou o seu dinheiro. Então, assim, é muito comum aparecer a dúvida do seguinte: pô, mas eu ainda não me remunerei, cara, eu tenho conta para pagar e tal, como que eu vou dividir o dinheiro, como que eu vou fazer planejamento? Calma, não se desespera. É porque, em primeiro lugar, a gente precisa ter um bom fluxo de caixa organizado. Tendo isso bem organizado e tendo os nossos custos, o nosso preço muito bem feito, bem pensado e com todos os custos invisíveis pontuados e anotados, a gente vai chegar na nossa margem de lucro de fato, saber quanto de dinheiro que sobrou de fato. E aí fica muito mais fácil fazer o planejamento, com certeza. Mas vamos lá, vamos para essa ferramenta. Ela é uma forma simples de decidir o que fazer com o dinheiro que sobra. Então, é o dinheiro que sobra. Você já se remunerou, já pagou os custos, já pagou a taxa da feirinha, já pagou a taxa do cartão de crédito, já pagou o DAS do MEI. Agora é o dinheiro que sobra. Tá,
Vamos lá. 3 potes. Da mesma forma que eu falei de curto, médio e longo prazo, certo? Então é como se cada pote desse tivesse uma relação direta com o planejamento que eu estava falando no slide anterior. Então vamos lá. Para as metas de curto prazo, ou seja, aquilo que é imediato. A gente vai ter o pote 1, o pote de necessidades. Então, esse pote, ele vai pagar as coisas que são imediatas, as coisas que estão ali batendo na porta, na próxima semana, na semana depois da outra, no mês que vem. É muito importante que esse pote ele tenha a maior parte do recurso. É dele, por exemplo, que a gente pode retirar recursos para se pagar o mesmo valor num mês que tiver pouco faturamento. Então, por exemplo, dezembro eu vendi pra caramba. E aí eu coloquei 60% no pote das necessidades. Janeiro eu não vendi tanto, mas você precisa manter o seu padrão de vida. Então você vai tirar desse pote 1, o pote de necessidades, o valor para se remunerar na mesma condição de dezembro. Lembrando, basta não se emocionar. Não é porque em dezembro você vendeu mais que você pode se remunerar mais. Com planejamento, a gente consegue chegar longe. Então, no pote 1, a gente vai dedicar o recurso disponível para contas fixas, material do mês seguinte. Assim, até pode ser que apareça nesse pote aqui uma melhoria ou outra. Vou dar um exemplo. Apareceu uma oportunidade. Aí a oportunidade, não sei e tal, eu não tô com dinheiro para isso agora, mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Não dá para negar que é uma grande oportunidade. Acaba se tornando necessário fazer esse reinvestimento, fazer esse investimento, porque foi aquela ali uma oportunidade muito grande que apareceu, como, por exemplo, um aparelho novo, um notebook novo, num preço muito bom, um material que você usa para trabalhar num preço muito bom. É aí que a gente chega no pote 2, para não usar o dinheiro do pote 1. Por que da divisão desses potes? Para a gente ter direcionado, primeiro, mas também para ter disponível, ter o dinheiro disponível. Lembra no slide anterior, eu falei de metas de médio prazo, mas que podem, como eu estou dando aqui o exemplo, aparecer no curto prazo. Então a gente tem o pote 2 para as metas de médio prazo. Mas ele é um pote de reinvestimento. Ou seja, ele é um pote, um lugar que a gente vai guardar o nosso dinheiro para reinvestir no nosso corre. Então, é melhorar o projeto, melhorar a empresa, melhorar a identidade visual, a comunicação do negócio, do projeto, melhorar talvez assim a conta que a gente usa. E aí já me recorda da importância de falar das diferentes contas bancárias. Vocês precisam ter, gente, contas bancárias diferentes. Já falamos sobre isso na aula anterior. É preciso tratar sua pessoa física diferente da pessoa jurídica. Então é importante que você não confunda a conta bancária do negócio, do projeto, com sua conta bancária pessoal. Então é dividir mesmo o que é conta pessoal física, conta física, o que é conta pessoa jurídica. E nessa conta pessoa jurídica, você pode ter 2, 3, entendeu? E nessa conta de reinvestimento, você pode guardar 25% para fazer esses aportes, né? E aí, como eu falei, a gente não precisa necessariamente se ater ao prazo de tempo para definir a função desses recursos. Por que eu estou dizendo isso? Porque fica mais fácil para a gente entender o curto prazo, 3 meses. O médio prazo, até 1 ano. O longo prazo, mais de 1 ano. Mas nesse exemplo que eu dei, por exemplo, apareceu uma grande oportunidade de um material que está num preço muito bom. É imediato. Aí você não tira essa compra do pote 1. Você tira do pote 2, é um reinvestimento, é uma melhoria ali. Você vai conseguir uma margem de lucro maior comprando um insumo fundamental num preço mais razoável, num preço melhor. E aí sobre a porcentagem, né? 25%. Essa porcentagem, gente, ela não é fixa. Assim, a gente está falando aí do pote 1, necessidade, 60%, do pote 2,
reinvestimento 25%. Se vocês forem reparar, tá ali, exemplo. Por que exemplo? Porque isso é o que funciona para a maioria das pessoas, mas vai depender muito do seu negócio. Então, quem costuma prestar serviço que não tem muito custo de material, serviço educacional, por exemplo, tende a ter uma condição maior, uma condição melhor para montar esse pote 2 de reinvestimento. Quem gasta mais dinheiro com material, por exemplo, que vende roupa ou vende produtos mesmo, que precisa estar sempre comprando, né, material, vai ver maior importância no pote 1, o pote das necessidades. É importante colocar agora, esses exemplos do slide, eles são padrão, é para todo mundo compreender. Mas na realidade do seu negócio, você pode aplicar a porcentagem que você achar melhor. Entende? Até porque você conhece a realidade do seu negócio como ninguém. Assim, ninguém é mais autoridade no seu próprio negócio do que você mesmo. Então, recapitulando aqui, a gente vai ter 3 potes, cada pote com uma porcentagem. E é como se esse segundo pote ele fosse uma forma de crescer, mas sem prejudicar o andamento do negócio. Então é como se esse segundo pote ele fosse uma fonte para você estar sempre crescendo o seu negócio, aproveitando oportunidades, mas sem prejudicar o básico ali. O andamento do básico, as suas contas, os custos básicos, os custos fixos e variáveis de todo mês. Tá legal? E aí a gente chega no terceiro pote, que é um pote até que a gente tem mais familiaridade, porque até quando a gente ainda não empreende, tem gente, muita pessoa guarda dinheiro, né? É o pote 3, o pote de reserva financeira. Muita pessoa tem esse hábito, e esse hábito costuma vir de família, mas muita gente também não tem. E o pote 3, ele é um dinheiro guardado, mas que não é que ele não tem uso. Ele tem uso, é fundamental. Inclusive, deixo aqui uma dica, vocês podem fazer investimento com esse pote 3, tá? O pote de reserva, ele é como se fosse assim, um dinheiro que a gente vai guardar e não vai usar ao longo do tempo. Ele é focado nas metas de longo prazo. Ou seja, você sabe que você vai colocar esse dinheiro agora em novembro, dezembro, no pote 3, mas você só vai usar ele daqui um ano, mais de um ano. Então, inclusive, você pode deixar esse dinheiro rendendo. Investimento seguro. Entendeu? Dinheiro rendendo, porque você sabe que você não vai mexer nesse dinheiro dentro de um ano. Então tem muita gente assim que faz esse tipo de investimento, deixa essa dica. Mas o pote 3, ele está relacionado com longo prazo, mas pode ser que ocorra da gente usar ele no curto prazo. Vou dar um exemplo. Você teve uma emergência ali, você trabalha, por exemplo, você trabalha com um notebook, o notebook quebrou. E aí é uma emergência, eu não esperava isso. Aí, digamos que o pote 1 de necessidade já foi usado, não tem mais dinheiro no pote 1. Você aproveitou uma boa oportunidade, né? No pote 2. E aí só tem dinheiro no pote 3, é o pote da emergência. Então, é o pote que se tudo der ruim, vai ter dinheiro lá guardado. E por isso que é importante não mexer nesse dinheiro no pote 3. Eu já falei e vou repetir, essa porcentagem é só um exemplo, cada um entende o que é melhor para o seu negócio e a porcentagem que faz mais sentido. Resumindo, então, né? Depois que você separa o lucro, se remunera, tira todos os custos, o que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobra? Dividir em 3 contas separadas. A conta 1, pote 1, conta de necessidade. Conta 2, pote 2, conta de reinvestimento. E conta 3, o pote 3, a conta para a nossa reserva financeira, para emergências e sonhos futuros. Agora vamos falar sobre o poder desse planejamento, né? Da mesma forma que eu abordei nas aulas anteriores,
Quando a gente conhece o nosso fluxo de caixa, a gente conhece melhor o nosso negócio, da mesma forma o nosso planejamento futuro. Quanto mais a gente escreve, detalha, ou para quem está já acostumado a fazer planejamento, né? Quanto mais a gente digita, coloca nosso planejamento em arquivos, melhor a gente conhece o nosso negócio. Então a gente sabe para onde ir e por isso consegue caminhar melhor. Consegue deduzir e até antever, antecipar problemas, períodos ruins de faturamento, períodos bons, melhores. Então, assim, a gente sabe que Natal vende muito. Então, se a gente tem um bom planejamento e sabe que Natal vende muito, em outubro e novembro tem que guardar dinheiro para fazer um bom investimento para ter a maior possibilidade de ganho em dezembro. Então, assim, esse planejamento a curto, médio, longo prazo, ele também contribui nesse sentido. Não é só para o perrengue, não. Não é só para o perreco, quando dá problema, quando fica tudo ruim, não. Ele também é bom para a gente aumentar os nossos ganhos, aumentar o nosso faturamento. E aí eu queria falar um pouco do poder dos potes 2 e 3. Porque assim, o pote 1 a gente já sabe, né? Como toda pessoa comum, a gente tem perrengues na vida e o pote 1 é para esse momento. Deu perrengue, problema imediato, custo imediato, vamos pagar. Mas eu gostaria de falar do poder dos potes 2 e 3, porque eles são o motor de crescimento, de desenvolvimento do nosso negócio. São esses dois potes que vão garantir que o nosso negócio ganhe tração, que o nosso projeto ganhe tração na sociedade, na vida real. E aí tem uma metáfora bem legal na apostila de vocês que eu gostaria de trazer para cá, né? O pote 2 é como se a médio prazo ele fosse o adubo. Ele é a parte do lucro que faz a gente crescer. E aí, assim, eu trago o exemplo de fazer um curso. Por quê? Porque esse reinvestir na gente mesmo, por exemplo, através de um curso, garante que a mão de obra que está colocada ali no nosso negócio, a nossa mesma, se qualifique mais. Então, mais qualificada, ela vai fazer um trabalho melhor ou mais rápido, trabalhe menos. Então, no médio prazo, esse pote 2, o pote do reinvestimento, ele vai servir para isso, diretamente, reinvestir no crescimento. Mas o pote 3 também vai ajudar no crescimento, porque não há nada como uma situação de insegurança que vai pegar a gente de surpresa sem ter nenhum dinheiro guardado. Então, é como se o pote 2 fizesse a gente crescer e o pote 3 fizesse a gente ter estabilidade, menos medo de viver a vida, menos medo de jogar o jogo. E essa reserva é essa metáfora que aparece na apostila de vocês, é como se essa reserva fosse o colchão, né? Essa metáfora que eu usei no início. E é a segurança, sabe? É a segurança mesmo. Tanto para os meses em baixa, como para os meses que não tiver faturamento nenhum, que é bem comum. Sabe o que é bem comum também? O negócio vira falência. É bem comum. É bem comum, gente. E tem muita gente que desiste. Pô, 1 mês, 2 meses sem faturamento, sem vender nada. Ah, cara, eu desisto, vou declarar falência. Se você se organizar e tiver um bom planejamento, anotação, registro de tudo que entra, de tudo que sai, tiver tudo registrado do seu plano de negócios, seus planejamentos futuros, você vai ver que esse tipo de momento não vai te desanimar da mesma forma. Vai te desanimar menos. Vai continuar desanimando, mas vai desanimar menos. Porque com esse recurso de reserva, você vai conseguir manter um mínimo de dignidade, sua remuneração e perpetuar o seu trabalho, não desistir. Então é como se esses dois potes, eles garantissem a perpetuação e a continuidade do seu negócio, ao mesmo tempo que faz ele crescer. E aí tem uma frase aqui que eu trouxe, né, uma frase-chave, que é a seguinte: quem reinveste em si mesmo constrói futuro. Ou seja, pensa o seguinte:
O que eu posso fazer hoje para o meu eu do futuro? O que você pode fazer hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses, para o seu eu de daqui a 5 anos? É bem por aí a aula de hoje. Trouxe uma frase também que tem bem mais a ver com a minha trajetória pessoal e profissional, né, como produtor cultural. Trabalho há muitos anos como produtor cultural, trabalho com produção de eventos, mas sou um produtor multilinguagem, então trabalho com audiovisual, se tiver que trabalhar com teatro, trabalho com teatro também. Trabalho com arte em geral. Eu gosto mais de música e arte visual. É a área que eu gosto de atuar, porque, né, é uma coisa que me agrada. Dentro dessas áreas eu faço gestão financeira, faço gestão executiva dos projetos. E na minha trajetória, a reserva, ela era o capital de giro para começar o projeto dos editais que eu fazia. Então era como se fosse um reinvestimento. Aliás, era como se fosse um colchão para me garantir enquanto eu saía de um projeto para outro. E esse pote 2 de reinvestimento foi o seguinte: comprar equipamentos melhores para melhorar as produções. No início eu trabalhava com câmeras simples, depois eu passei a entender que eu precisava de equipamentos melhores para melhorar a qualidade das produções. Trabalhar com rádios melhores, com microfones melhores. No início eu usava um tipo de microfone, depois eu passei a usar outro, um tipo de microfone mais profissional. Eu não sei se é legal ficar falando de marca aqui, porque é isso, eu não tô fazendo publicidade de marca, então, mas assim, no início eu tinha um microfone mais simples, uma câmera mais simples, com uma lente mais simples. Depois os projetos foram evoluindo a partir da minha gestão financeira, desse serviço de organização dos projetos, do meu negócio. E com o passar do tempo eu consegui comprar equipamentos melhores, ter acesso a equipamentos melhores e, em alguns casos, que é importante falar também, alugar equipamentos melhores para serviços pontuais, para trabalhos pontuais. Não deixava de pegar trabalho mais caro pelo fato de não ter determinado equipamento. Dá para pegar um serviço mais caro e alugar o equipamento mais caro. Então vamos lá, né? Esse é o fechamento da aula 5 e junto com o fechamento dessa aula vem também o fechamento do módulo inteiro, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar quem vai estar assistindo essa aula, quem chegou até aqui. Você já é um vencedor, você já é uma vencedora. É extremamente fundamental, né, parabenizar as pessoas, principalmente por buscar autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então, em primeiro lugar, antes de tudo, parabéns por chegar até aqui. Depois eu gostaria agora de fazer uma revisão, né? Uma revisão sobre a aula de hoje e vou falar um pouquinho também, né, do planejamento em geral, do módulo, né? Então vamos lá. Nesse módulo, nesse ciclo completo, vocês aprenderam a fazer um diagnóstico do negócio, separar a entrada e saída, a importância de registrar os dados, as informações do seu negócio. Quanto dinheiro que entra, quanto dinheiro que sai, quanto dinheiro que você tem de custo, quanto você mesmo recebe, quanto que você tem de lucro, como que você forma o seu preço, né? Identificar esses custos que muitas vezes são invisíveis, é o caso da nossa remuneração, do nosso tempo dedicado ao negócio. Formar esse preço com qualidade, entendendo que preço não é só o valor que você quer, é o preço que o cliente percebe. Outras pessoas vão poder falar melhor sobre isso, principalmente na aula de marketing, mas o preço, gente, é fundamental no nosso negócio. Ter um bom preço, um preço competitivo, mas que te garante uma dignidade, uma remuneração justa, é fundamental. E nessa última aula, planejamento de futuro. E é legal falar que essa última aula a gente fala tanto de planejar. E a palavra-chave dessa última aula foi sustentabilidade, né? Normalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente vincula a questão ambiental. E, claro, extremamente importante também. Aqui a gente está abordando gestão financeira, então o conceito abordado é de sustentabilidade financeira. Mas recomendo também estudar sobre sustentabilidade ambiental, tá, gente?
Super importante também, nossas empresas, nossos negócios serem responsáveis com o meio ambiente. É uma questão também de cidadania artística, cultural. Mas, para arrematar, essa aula de hoje, ela aponta o seguinte: a gente precisa ter direção, a gente precisa ter planejamento, precisa registrar tudo bonitinho, escrever nossos sonhos e entender que tem tempo para tudo. Tem tempo para aquilo que é imediato, tem tempo para aquilo que vai acontecer no médio prazo, tem tempo para aquilo que vai acontecer no longo prazo. Para isso a gente precisa se preparar. Oportunidade é uma coisa que pode até acontecer, mas se você não tiver preparado, preparada, não adianta. Sorte é preparo mais oportunidade, né? Vamos combinar. Então é isso, é planejar o futuro com responsabilidade, para alcançar sustentabilidade, sabe? E claro, né, perpetuar o nosso negócio. Então assim, quanto mais planejamento, quanto mais a gente conseguir identificar as coisas, e aí fica fácil com aquele macetinho, né? Curto prazo, necessidades, pote 1, médio prazo, pote 2, reinvestimento, longo prazo, pote 3, reserva financeira, os nossos sonhos. Então, organizando a nossa cabeça dessa forma, fica fácil de entender que tem a meta no longo prazo. E para isso tem um pote vinculado a ela. Tem aquele curso que a gente quer fazer a médio prazo. E tem um pote que é o 2, que está ali guardando dinheiro de reinvestimento para melhorar o nosso trabalho, né? Através de um curso. É fundamental saber que planejamento precisa ser realista. Não adianta você colocar no seu planejamento que vai guardar metade do dinheiro que você lucra na reserva e a outra metade no reinvestimento. Porque nesse meio do caminho você pode ter sim questões imediatas, custos imediatos que não foram previstos. Então, faça sim a sua própria organização, sua própria porcentagem. Identifique o que faz sentido para o seu negócio, mas com certeza a regra dos 3 potes vai ajudar vocês a ter uma melhor gestão financeira, um planejamento de futuro a curto, médio e longo prazo e, claro, garantir que a arte de vocês, que o projeto de vocês, que o negócio de vocês continue vivo, perpetuando no tempo. Então, chegando ao final, concluindo essa aula e esse módulo, gostaria de deixar uma mensagem final, né? Dizer para vocês o seguinte: gestão financeira não é só sobre números, é sobre dar poder e vida longa à nossa arte, ao nosso trabalho. Então, ao longo desse módulo, vocês perceberam que a gente falou muito sobre números, mas eu abordei pouco matemática. Olha só que curioso, que engraçado. Para mostrar para vocês que, claro, é fundamental a matemática, é fundamental os números. Não tem como ser empreendedor e fugir da matemática. Não tem como. É fundamental estudar também, né? Saber que ter outros conhecimentos além do conhecimento do nosso negócio vai ser importante, e um deles é a matemática. Mas não é só sobre números, é sobre saber sonhar, é sobre pensar certo, pensar no curto, médio e longo prazo. É sobre pensar com responsabilidade, com cidadania. Claro, responsabilidade em primeiro lugar com a gente mesmo, ou seja, cuidar da nossa saúde física, mental, mas também ter responsabilidade com o outro, praticar preços justos, remunerar as pessoas de maneira correta, se for o caso. Tá legal? Bom, agradeço a presença de cada um, cada uma, e gostaria de dizer novamente, parabenizar novamente por chegarem até aqui, nessa missão de autodesenvolvimento, nessa missão de desenvolvimento do seu negócio. E é isso. Muito obrigado, parabéns, e a gente se vê em breve. Eu vou estar disponível para estar respondendo todas as perguntas, tá, gente? Podem falar nos comentários, tanto nos comentários daqui do YouTube,
quanto presencialmente com os coordenadores locais. Eu vou estar super disponível. E aí eu queria deixar um último recadinho, que é o seguinte: não deixem de fazer as atividades previstas na trilha empreendedora da cultura, né? Ou seja, a apostila de vocês. Lá no finalzinho de cada aula tem as atividades. Não deixem de fazer. Vai ter um coordenador local, tem um coordenador local para ajudar vocês, contribuir com vocês nessas atividades. Eu e outros professores e professoras vamos estar disponíveis, entendeu? Para estar auxiliando, respondendo e tirando dúvidas. Pode comentar aqui embaixo, como pode encaminhar a dúvida e as questões, que eu vou estar 100% disponível, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.